O número de requerentes de asilo que chegam à Europa disparou. Este ano, mais de 40 mil pessoas sem documentos atravessaram o mar Mediterrâneo, contribuindo para uma das taxas mais elevadas desde a crise migratória de 2015. Nos primeiros 3 meses de 2023, morreram ou desapareceram cerca de 700 pessoas. Para discutir esta nova crise iminente, temos connosco António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações. Na realidade, não é uma crise nova e iminente, mas sim mais um capítulo da crise humanitária que acontece na Europa há mais de 8 anos. O que é que a sua organização está a testemunhar especificamente no Mediterrâneo Central? O Mediterrâneo Central tem sido uma rota de crescimento constante para a Europa. Mesmo durante a pandemia, os números continuaram a aumentar. E, como disse, os números dos primeiros 3 meses deste ano são 4 vezes superiores aos do ano passado, no mesmo período. Portanto, é bastante claro que há uma série de rotas para a Europa de migrantes que estão a chegar agora, principalmente para a Itália. E Itália está sobrecarregada com esta pressão. Quero ler algo que a OIM divulgou. Atrasos nos salvamentos conduzidos pelo Estado na rota do Mediterrâneo Central foram um fator em pelo menos 6 incidentes, naufrágios, este ano, levando à morte de pelo menos 127 pessoas. A ausência total de resposta a um 7º caso custou a vida de pelo menos 73 pessoas. Diria que os governos europeus têm sangue nas mãos? Creio que existe uma necessidade urgente de os Estados-membros europeus levarem a sério uma proposta que a própria Comissão apresentou para abordar as 3 questões-chave em jogo. Primeiro, as pessoas precisam de ser impedidas de embarcar em viagens perigosas e isso depende da cooperação com os países de partida. Em segundo lugar, há necessidade de uma iniciativa liderada pelo Estado sobre busca e salvamento. Não podemos deixar isso apenas às ONG. E, claro, precisamos de evitar que as pessoas morram no Mediterrâneo. E, em terceiro lugar, e isto é muito importante, há necessidade de ter previsibilidade nos pontos de desembarque, porque não podem simplesmente ir para o porto mais próximo e há necessidade de estabelecer um rápido processo de realojamento para não sobrecarregar os países que estão geograficamente expostos. É interessante o que diz sobre a coordenação quando se trata de receber estas pessoas, os portos de desembarque. Não trabalho nesta questão há tanto tempo como o senhor, mas sinto-me bastante desanimada ao ver que nada parece mudar ano após ano. É quase como se pudesse usar as mesmas palavras, as mesmas imagens para descrever a situação ano após ano. Compreende a União Europeia, foi comissário europeu, por que pensa que isso acontece? Por que é que os governos europeus não se podem juntar para abordar esta questão? De facto, tem razão. A Comissão Europeia apresentou a proposta de um pacto sobre asilo e migração para ter uma abordagem comum e normas comuns entre todos os Estados-membros da União Europeia. É bastante claro que o progresso na adoção dos instrumentos jurídicos do pacto não progrediu assim tanto. Isto mostra que ainda existem diferenças na perspectiva em como a migração é vista por diferentes Estados-membros. Mas o meu ponto-chave é que nenhum país sozinho pode enfrentar o desafio. Só trabalhando em conjunto poderemos ter sucesso. Por isso, penso que é absolutamente necessário exercer uma forte pressão sobre as instituições europeias e sobre os Estados-membros europeus para se chegar a uma abordagem conjunta. Em termos dos dados que recolhe e das áreas que está a monitorizar especificamente na Europa, há sítios que o preocupam mais neste momento? Tivemos uma crise muito grave na Bielorrússia, na fronteira com a Polónia, e deixei muito claro que condenamos qualquer tipo de instrumentalização de migrantes e refugiados por um Estado para fins políticos. Este tipo de situações não pode voltar a acontecer. Não podemos aceitar que se criem ilusões para pessoas em desespero. Dar a ideia de que é simples e rápido entrar num outro país ou na Europa. É uma violação do direito internacional, uma violação dos direitos fundamentais dos migrantes e refugiados. E o que aconteceu não pode voltar a acontecer.
No que toca a uma lição positiva que a Europa tem mostrado ao mundo ao abordar as rotas migratórias e as opções legais para as pessoas se deslocarem, eu diria que a guerra na Ucrânia tem servido como um bom exemplo do que pode ser feito quando os países se juntam e tentam encontrar um plano coeso. Mas tem havido muitas críticas em relação a isso, porque algumas pessoas, e estou a citar ativistas e trabalhadores humanitários, eles dizem que parece haver um duplo padrão quando os refugiados se assemelham a nós, quando têm a mesma religião que nós, aí eles são bem-vindos. O que diz em relação a isso? Creio que a utilização da Diretiva de Proteção Temporária que apresentei quando era comissário em 2020 e que depois foi aprovada provou ser um instrumento muito eficaz de solidariedade, de apoio. Mas é uma situação muito desafiante, porque se trata de pessoas traumatizadas pela guerra, pessoas vulneráveis a abusos, à exploração, particularmente mulheres e crianças. E é preciso encontrar os recursos necessários para apoiar uma longa estadia nos países de acolhimento, porque agora já passou mais de um ano após o início da invasão russa e as perspectivas de regresso à Ucrânia não parecem estar ao virar da esquina, porque as pessoas só podem regressar quando as condições de segurança estiverem reunidas a fim de reconstruir a Ucrânia, o que vai ser muito necessário. Há múltiplas crises graves neste momento, mas há uma que paira sobre todas as outras: as alterações climáticas. Já há algum tempo que falamos sobre isso, em como o clima poderá ser a fonte número 1 de deslocações de pessoas no futuro, mas temos cerca de 20 milhões de pessoas deslocadas por estes fenómenos todos os anos. Sente que os governos compreendem o desafio que têm pela frente e tomam medidas para tentar criar um sistema que pelo menos permita acomodar estas pessoas deslocadas que tiveram de abandonar as suas casas? Há mais pessoas deslocadas devido às alterações climáticas do que devido a conflitos, apesar de muitos países estarem vulneráveis ao clima com conflitos internos. Portanto, os dois elementos jogam em conjunto, interagem e são desencadeadores de deslocações. Estas pessoas que são afetadas pelas alterações climáticas, 20 milhões por ano na última década, a maioria está deslocada internamente. Mas mais cedo ou mais tarde vão atravessar uma fronteira internacional e serão menos os chamados migrantes climáticos. E é por isso que as conclusões de Sharm el-Sheikh foram importantes, porque pela primeira vez, na COP27, foi reconhecido que as alterações climáticas já estão a ter um impacto hoje em dia e a forçar as pessoas a deslocarem-se. E precisamos de lhes fornecer assistência para salvar vidas e depois encontrar soluções duradouras para o futuro. Mas quão longe ainda estamos disso? Porque uma coisa é reconhecer que sim, de facto, existe um problema, certo? Mas quando é que isso vai ser traduzido numa ação? E, na sua opinião, ainda temos tempo? Precisamos de agir urgentemente em termos globais sobre as alterações climáticas e em termos concretos para as regiões mais vulneráveis do mundo. E, claro, para isso precisamos de apostar na adaptação, mitigação e construção da resiliência das comunidades. Muitos países já estão a tomar essas medidas, mas o esforço que é necessário vai além da sua capacidade. Portanto, é necessária uma mobilização da comunidade internacional para apoiar esses países. António Vitorino, thank you very much for speaking to us here on Euronews.